Deus, Ele está querendo ser adorado pela sua igreja. E eu quero falar para você que se Deus, Ele planeja visitar a sua igreja com glória, a primeira coisa que Deus exige da igreja é consagração. Se Ele quer visitar a igreja com glória, se quer trazer um avivamento, a primeira coisa, Deus quer trazer consagração sobre a igreja. Eu vejo, irmãos, que antes dele visitar a sua igreja, Deus, Ele vai visitá-la com a purificação. Antes dele derramar a glória, Deus vai trazer purificação. Ele vai trazer mudanças que Ele acha que são necessárias dentro da igreja. É importante que nós entendamos isso. A Bíblia diz em Josué 3:5. Josué diz assim no texto, Josué 3:5. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus vai fazer maravilhas, primeiro se santifiquem. O que é se santificar? É se separar das coisas erradas, se separar do mundo. Aí Deus vai fazer maravilhas. Então, Josué está dizendo para que o povo se mantivesse numa santificação, para que Deus pudesse visitá-los, era necessário que eles se santificassem. O que eu quero também dizer para os irmãos é que às vezes nós queremos um avivamento de glória em nosso meio, mas isso não vai acontecer enquanto a igreja não se santificar. Isso não vai acontecer enquanto o Senhor não derrubar algumas mesas que precisam ser derrubadas. Existem mesas que precisam ser derrubadas dentro da igreja, como eu tenho falado desde domingo, segunda e hoje vamos continuar com esse assunto. O que eu vejo, irmãos, é que tudo que nós precisamos não é de uma boa música, é bom isso. Nós não precisamos de, vamos dizer, um local, um ambiente bonito. O que nós precisamos é de Jesus. O local bonito é bom, a música é boa, mas o que nós precisamos, antes de tudo isso, é da presença de Jesus na sua igreja. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, que Jesus, quando Ele entra na igreja, Ele vem para virar as mesas, como nós falamos ontem, vamos continuar falando sobre isso hoje, para que a igreja, ela volte à sua verdadeira identidade. A verdadeira identidade da igreja é uma casa de oração. É uma casa de oração. O Senhor, quando Ele tem a autorização nossa para virar as mesas, porque nós temos que dar autorização a Ele, é nós quem vamos dizer, porque nós somos a igreja, vamos dizer para Ele: Senhor, vem e tira tudo que não presta de mim. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. O Senhor tem a liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Então nós falamos com Ele, então nós damos a autorização a Ele, e Ele então vem e limpa a igreja. Diga assim para o seu irmão: você é a igreja. Então Ele quer te limpar. Ele quer te limpar. Amém, irmãos? Entenda isso, você é a igreja. O Senhor quer limpar você. Nós às vezes, irmãos, vemos muitos irmãos que estão querendo resistir a esta purificação. Tem muita gente que não quer se purificar. É como eu disse, eu acho que foi domingo: não se amoldem a este mundo. Romanos 12. O que significa isso? Porque às vezes amoldar é o sapato que você calça, que não cabe no seu pé. Eu calço 38, se eu calçar um sapato 40, meu pé vai ficar balançando. Mas tem gente que calça 38, põe 37. Eu não sei como é que é, o pé consegue caber. Não sei como é que é isso não, porque é grande. Eu já vi gente que, teve alguém que me deu um sapato 40, né? Falou: pastor, eu comprei e eu não estou usando, eu trouxe para o senhor. Qual é? 40. Falei: não, mas eu calço 38. Não, pastor, dá um jeitinho lá, coloca um papel. Aí eu falei: vou testar. Peguei lá, coloquei o papel, aquilo ficou machucando meus dedos. Falei: não uso isso não. Eu procurei alguém que calçava 40 e dei. Falei: não serve para mim. Nem falei nada com o irmão, falei: não serve. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo, que a igreja não deve se amoldar ao mundo. Não calce um sapato que não é seu, que não é o seu número. Porque a igreja, ela precisa entender isso. E eu vejo que quando a igreja, ela volta a ser uma casa de oração, a primeira coisa que acontece com ela
é que a intimidade com o Senhor passa a ser mais valorizada. A intimidade passa a ser mais valorizada do que qualquer outra coisa. Ter intimidade, irmãos, eu vou falar uma coisa, me perdoe, vocês não fiquem pensando errado, não. É aquela intimidade que você tem com seu marido, com sua esposa, no quarto, ninguém vê. É esse tipo de intimidade que a Bíblia fala. Não é essa a intimidade que você vai ter com Deus, mas a intimidade você se dá no local secreto, no local reservado. É esse tipo de intimidade que nós precisamos ter com Deus. É a intimidade onde ninguém nos vê, onde ninguém está percebendo nós. Então nós vamos valorizar muito mais esta intimidade com Deus. É no local secreto. Porque a segunda coisa para que a igreja volte a ser uma casa de oração, irmãos, é para que o temor a Deus seja renovado e Deus se manifeste no meio da igreja. Então, o que acontece é que nós estamos vendo que muita gente perdeu o respeito de Deus. Não é medo, temor não é medo, temor é respeito. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a Bíblia diz que eles andavam no temor. Eles respeitavam aos apóstolos. A igreja precisa aprender, voltar a aprender a respeitar a Deus. Imagine que se você entra na minha casa, aqui é a casa de Deus. Você entra na minha casa e abre a porta do meu quarto, vai lá no meu quarto. Isso é só para quem é íntimo. E você está abusando da minha liberdade. Você chega lá na minha casa e mete a mão na geladeira e abre a geladeira. Isso é para quem é íntimo. É para quem você está abusando da liberdade. Imagine se você chega lá na minha casa, eu não gosto de ver jornal, irmãos. Já tem anos que eu não vejo jornal. Sabe por quê? É só porcaria. Você acaba, irmãos, na época da pandemia, eu parei de ver jornal em 2020. Porque eu falei, gente, eu vou acabar pegando essa doença. Graças a Deus não peguei. Vou acabar pegando, porque é tanta coisa. Você ia para um canal, é a mesma coisa. Eu falei, não, eu parei. Desde 2020 que eu não vejo mais jornal, não vejo Nacional, não vejo jornal da Band, não vejo jornal de SBT, não vejo nenhum jornal. Quando eu quero, eu vou lá na internet, acesso a alguma coisa que eu quero ver e jogo fora, vou embora. Porque, irmãos, imagine uma pessoa chega na sua casa, eu quero ver o Jornal Nacional. Pode ver. Não tem problema não, mas você vai ficar sentado sozinho, que eu não vou ficar vendo essa porcaria não. Eu quero ver o Jornal da Band. Pode ver, eu não vou ficar vendo isso não. A pessoa chega na sua casa e quer, não, está lá em casa tem fotografias em cima da cristaleira, tem fotografias em cima lá do REC, aí a pessoa chega, essa coisa é cafona. Fotografia do seu pai, fotografia da sua neta, fotografia do casamento dos seus filhos, isso é cafona. Na sua casa pode ser, na minha não. Na minha eu dou valor a isso. Mas tem gente que, eu me lembro, um grande cantor, famoso aí, não vou citar o nome para não dar ibope, né? Ele mandou uma designer ir na casa dele para ajustar algumas coisas. Tinha uma mesa grande, cheia de fotos da família dele. Primeira coisa que ela falou, vamos tirar essas fotos aqui. Ele chegou e falou assim, pode ir embora. Não mexa. Se você quiser, pela minha amizade, não mexa nessa mesa com as fotos da minha família. Eu não quero mais o seu serviço. Muito obrigado. Quanto é que você ter vindo aqui? Imagine alguém chega na sua casa e faz isso. Você chega na casa de Deus e você simplesmente não respeita a casa dele. Você vem de qualquer jeito. Você veste qualquer roupa. Você faz as coisas meia boca para ele. Você vem, mas a sua cabeça não está aqui, está lá fora. Isso é falta de respeito, falta de temor. A igreja, para que ela seja uma casa de oração, o temor dela precisa ser renovado para que o Senhor se manifeste no meio da igreja. Terceiro lugar, para expor tudo aquilo que é falso, para revelar quem está usando a casa de Deus para o seu próprio benefício. Se a igreja quer ser uma casa de oração, ela tem que entender que Deus vem para que Ele possa expor tudo aquilo, irmãos, que é falso. Você já recebeu, alguém aqui já teve o desprazer de ter uma nota falsa, irmãos? Alguém já teve aqui?
Pois é, aí. Teve um dia que eu recebi uma nota do banco. Aí eu fui e depositei no outro banco, na Caixa Econômica, onde eu tenho conta. Aí quando eu fui olhar, estava faltando R$ 50. Aí eu falei, ué, será que eu contei errado? Eu falei, não contei errado não. Depois eu recebo um telefonema dizendo que tinha uma nota falsa no meio daquelas notas. E que eles iriam verificar. E essa verificação demorou mais de mês. Iam verificar, e eu fiquei, que dinheiro ficou para lá. Eu nem me lembro se esse dinheiro voltou para mim. Mas eu simplesmente falei com o rapaz, eu tirei do banco tal e depositei aí. Se você tiver um dinheiro falso, ele não vale nada. E um crente falso não vale nada. Não presta para nada. Um falso crente não presta para nada. Porque nós não confiamos nele. Imagine Deus. E o que eu estou querendo dizer? O falso, irmãos, é aquele que quer somente receber benefícios para ele. Na igreja do Senhor, o Senhor não quer esse tipo de pessoa. Quero dizer para vocês que antes que Jesus volte para estabelecer o seu governo sobre a terra, ele primeiro vem visitar a igreja. É o que eu disse ontem em 1 Pedro. O juízo de Deus começa pela igreja, não começa lá pela prefeitura. Não começa pelo palácio do governo, não começa pelo palácio do presidente. O juízo de Deus começa primeiro pela igreja. Deus vem primeiro julgar a sua igreja, antes dele fazer qualquer coisa, estabelecer o seu governo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele vem primeiro julgar a igreja. Como nós estamos nos portando como igreja? Se ele vier estabelecer um juízo na minha vida e na sua vida, o que é que vai acontecer? Tem muita gente, irmãos, que às vezes acha que igreja é a mulher não vestir calça comprida. Tem gente que acha que igreja é a mulher não se pintar, é a mulher não cortar cabelo, acha que igreja é a mulher não usar brinco, é a mulher isso. Irmãos, isso é doutrina do homem, não é doutrina, isso é costume do homem. É claro que se a mulher se veste, ou o homem vai para a academia para ficar bombadão, para ficar andando com camisetinha, né? Irmãos, aí ele está errado. Aí ela está errada. Está querendo vestir para mostrar para os outros, ficar bonita para mostrar para os outros, está errado. Mas o que infelizmente existe em muitas igrejas de religiosidade. Existe um espírito maligno, irmãos, nesta cidade chamado religiosidade. Não vou falar o nome dele para não dar ibope para ele. É um demônio. É um espírito maligno que existe nessa cidade. Ele é fortíssimo, mas ele está aqui nessa cidade trazendo religiosidade. É o papel dele, é este. Eu conheço a história dele, eu estudo sobre ele. Ele gosta das coisas, ele gosta de religiosidade. Ele gosta, tem que ser 2 e 2, tem que ser 4. Não pode ser 4.1. Tem hora, irmãos, que nós temos que entender que Deus, ele tem que sair da caixinha. Tem gente que coloca Deus, coloca o Espírito Santo dentro de uma jaula. Benihim fala isso no seu livro sobre o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Ele fala, tem igrejas que colocam o Espírito Santo numa jaula. Quando quer a visitação dele, vai lá e abre o cadeado, fala, Espírito Santo vem. Aí depois o Espírito Santo volta para a jaula, tranca ele. Irmãos, que Espírito Santo é esse? Que não tem liberdade na igreja? Que espírito é esse, irmãos, que você tem que dizer o que ele tem que fazer? Isso é religiosidade, irmãos. Na Igreja Batista Viva eu luto contra isso, porque eu sei que isto é um espírito maligno, é um espírito demoníaco. A igreja, irmãos, ela tem de ser um lugar onde ninguém precise ostentar nada, onde você não fique olhando para a aparência. A igreja deve ser um lugar onde, francamente, nós reconhecemos os defeitos, as imperfeições dos irmãos. Mas nós amamos a todos, sem discriminação. Dedé não está aqui hoje, deve estar me ouvindo. Teve um dia que eu cheguei, o Dedé chegou para mim
no meu gabinete, falou: pastor, estou incomodado. Falei: por quê, Dedé? Estou querendo cortar o meu cabelo. Mas por que você quer cortar o seu cabelo? Sei lá, às vezes eu causo, o pessoal me olha assim meio estranho. Falei: não, você não vai cortar o seu cabelo por causa disso, não. Falei: Dedé, muita gente vem na igreja, e quando ele olha alguém assim, igual você, ele fala que tem gente igual a mim. Hoje ele está vindo no horário do almoço, de 11 até 1 hora. Ele está ficando aqui. Ele está jejuando de 10 às 16, trabalhando pesado, quebrando pisos na escola Santa Terezinha. Ele me mostrou a foto. Começou a conversar comigo, dizendo do desejo dele de comprar uma Kombi, para ir na rua buscar os mendigos, para ir na rua buscar pessoas que não podem vir. Pastor, falei: ore por isso, Dedé. Deus vai fazer acontecer isso aqui, meu filho. Esse ministério é teu, meu filho. Eu faço, mas eu não tenho jeito de fazer isso. Você tem. Falou: eu não tenho vergonha não, pastor. Eu não tenho vergonha de ir lá no meio deles, conversar com eles, chamá-los para vir na igreja. Aí alguém acha o Dedé doido. Não, o Dedé não é doido. É Deus que está tocando no coração dele. É o ministério dele. Falei: meu filho, nós vamos orar por isso. Vamos orar e Deus vai abrir as portas para nós realmente trazermos estas pessoas que ninguém quer para os braços do Senhor. A igreja, irmãos, tem que ser isso. A igreja tem que ser isso. Um lugar onde nós reconhecemos nossos defeitos, nossas imperfeições, revemos os defeitos dos irmãos, as imperfeições, mas é um lugar de falar a verdade, com amor, exortando aos outros todos os dias, mas aprendendo a amar o irmão do jeito que ele é. Mas tem uma coisa: falando a verdade. Não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. Errou. Irmãos, eu pego um cacete, mas dou uma cacetada na cabeça, o sujeito sai tonto do meu gabinete quando vai falar comigo. Não vou passar a mão na cabeça. Se precisar, é isso. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos de maneira alguma ficar passando a mãozinha sobre a cabeça da pessoa. Ah, meu filho, isso é assim mesmo. Não, tem que bater firme, para ele entender que aqui tem que ter respeito pelo Senhor. Meus queridos, esse é o modelo de igreja que Deus deseja. É o tipo de mudança, às vezes, radical, que nós estamos precisando de ver na igreja, acontecendo na igreja. Lá em João, capítulo 2, 13 a 17, João 2, de 13 a 17, eu li esse texto hoje aqui, à tarde. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote, olha só, Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Como diz lá na Bahia, cabra macho, né, Tude? Cabra macho, Jesus, né? Expulsou, você vê uma camarada só. Aí diz assim: derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão. Jesus não foi fácil aqui não, hein, gente? Não foi um negocinho assim, chegou assim: ô, tira o seu boi. Não, ele foi metendo chicote, derrubando as mesas, e derrubando as mesas dos cambistas. O negócio não foi bonito não. Mas depois a Bíblia diz assim: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Gente, Deus tem falado muito fortemente comigo sobre isso. Nós temos que entender que nós não podemos aceitar estas coisas no meio da igreja. Tem coisas que nós não temos que aceitar. Para a igreja, irmãos, eu prefiro que a igreja fique desse tamanho, só com vocês, se fosse o caso, mas que a igreja seja purificada, que ela seja limpa. Não importa, vai ter uma igreja grande, mas por que ter uma igreja grande? Para o pastor ganhar mais? Não, eu não preciso não, irmãos. Eu não estou aqui por causa do seu dinheiro não, irmãos. E não se preocupe com isso, eu estou aqui porque Deus me chamou para isso. Eu estou nessa igreja porque Deus me chamou para isso. E eu quero falar para você que somente uma visitação de Jesus
como essa é capaz de preparar a igreja para a era por vir. Se Jesus não arrumar as coisas na igreja, ela não terá estrutura para viver a eternidade. Jesus tem que arrumar as coisas na igreja, para que ela se estruture para viver a eternidade. E eu quero dizer para você que é necessário que Jesus visite a igreja com ordem, antes que ele visite a igreja com glória. Primeiro ele vem acertar, ele vem arrumar as coisas. As cadeiras estão desarrumadas. Esse povo está precisando de se converter. Tem crentes que precisam se converter. Então o Senhor, ele vai ajeitando as coisas. Depois que ele ajeita, ele vem com a glória. Então eu digo para você, Igreja Batista Viva, Deus está ajeitando a Igreja Batista Viva. Deus está limpando a igreja. Deus está tratando com a Igreja Batista Viva para quê? Para que depois a glória venha. Amém, irmão? Deus, irmãos, está levantando para isso uma nova geração. Uma geração daqueles que irão ocupar a frente da casa dele. Nos próximos anos, nós veremos uma grande mudança na casa de Deus. E eu digo para vocês por quê? Porque nós vamos parar com o entretenimento, com as brincadeiras. Nós vamos parar de tentar agradar as pessoas. Nós vamos querer agradar a Deus. E quando nós vamos querer agradar a Deus, nós com certeza vamos desagradar pessoas. Mas eu me perdoe vocês, não estou nem aí para aqueles que eu estou desagradando. Porque antes de tudo, nós teremos que agradar ao nosso Deus. Agradando ao nosso Deus, nós teremos um avivamento. E Deus está levantando uma geração. Aqueles que serão levantados por Deus nesses dias e terão convicção de que o maior privilégio para nós, como servos de Deus, é ministrar a Ele, interceder diante dEle dia e noite. Meus queridos, o que eu olho para dentro da Bíblia é que o Senhor está querendo que nós voltemos para o lugar secreto. É no lugar secreto, não é numa exposição pública, não é, eu tenho que dançar para os outros me ver, eu tenho que cantar para os outros me ver. Porque tem gente, irmãos, me perdoe aqui que eu vou falar aqui agora também. Tem gente que quando está aqui canta, está aí não canta, está errado. Você tem que cantar aqui, tem que cantar aí. Não cante só aqui não. Quando está aí não canta, quando está aqui canta. Então você está querendo aparecer. Deus não recebe o seu louvor. Deus não recebe a sua adoração. Porque eu tenho que entender uma coisa. O meu louvor é debaixo do chuveiro, cantando desafinado. Meu louvor às vezes é quando eu estou alegre, eu glorifico a Deus, eu invento músicas, porque na verdade o que eu tenho que entender, irmãos, é que está na hora de sairmos da frente dos holofotes. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, só Deus é quem precisa saber. Porque às vezes nós vemos que infelizmente o quarto de oração está sendo esquecido. O Senhor disse assim: entra no teu quarto, fecha a porta, ore a teu pai em secreto, e teu pai que está em secreto, publicamente ele te recompensará. Sabe, irmãos, a sua recompensa é no secreto. Por acaso eu estou aqui pregando, mas antes de estar pregando para os irmãos, eu estive no meu secreto hoje, buscando de Deus, o que o Senhor quer? Estou trabalhando, irmãos, nessas primícias como nunca. Vou pregar todas as 7 noites. Todas as 7 noites vou pregar. Preparei os sermões, todos eles, há um mês atrás. Pesquisei, fui lá, é avivamento que o Senhor quer falar. Não foi. Posso mostrar para você, está lá escrito primícias. Sermão tudo preparadinho, primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. Eu não fico falando para vocês, né? E falei, opa, está tudo preparado. Sabe como é que é? Relaxei, falei, está tudo preparado para primícia, eu vou ficar tranquilo. Vai o bobão aqui, dia 30.
O negócio já mudou, a chave virou aqui. Falei, epa, olhei lá de novo, não é isso não. Dia 31. Não é mesmo. Eu olho para o lado da minha mesa e eu vejo algo que não estava ali. O que você está fazendo aqui? É isso aqui que eu quero. Quero que você fale sobre oração. Irmãos, obedecer a Deus é a melhor coisa. Sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou preparando todos os dias o sermão que eu prego à noite. De manhã, eu estou falando 1 hora aqui para os irmãos, sem preparar nada. Leio um texto e estudo o texto com eles. Hoje pela manhã, se eu quisesse, eu falaria mais 1 hora. O Espírito me enchendo, me dando a palavra. À tarde eu falei 25 minutos. Tinha gente que estava com tanta fome. Mas com tanta fome. Que vazou antes de chegar 4 horas. Não foi você não. Vazou antes de chegar 4 horas. Vou ensinar uma coisa para vocês, irmãos. Quando você tiver, que você não está acostumado a jejuar, muita fome, bebe água. Bebe água. Não é pecado beber água, não. Eu tenho que beber água. Irmãos, eu não sou viciado em café, embora eu beba café e goste muito de café. Mas eu sinto dor de cabeça se de manhã eu não beber meio litro de água. Eu acordo em jejum, bebo meio litro de água. Se eu não beber água, dá dor de cabeça. Aí depois eu fico quase o dia inteiro com dor de cabeça. Vou bebendo para tentar, vou mandando, mas não tem jeito. A única coisa que me faz sentir dor de cabeça é falta de água. Qualquer lugar que eu for, eu chego num lugar, numa casa, num hotel, primeira coisa que eu procuro, onde está a água para eu beber? Que eu não bebo água gelada. Não gosto de beber água gelada, só água natural. Então eu procuro, não tem não? Eu vou na rua, compro lá um galão de 5 litros de água e levo para o meu quarto e deixo lá. Ninguém está vendo. Copinho e vou bebendo. E vou bebendo. Então é uma dica para você. Sentiu fome, beba água. Na hora vai aliviar. Entendeu? Entendeu? Mas tem hora que não deu jeito não, né? Bebeu não deu jeito não, mas amém. Queridos, escute o que eu estou dizendo para vocês. Deus, Ele está levantando uma geração. Pessoas na terra que são grandes no tempo de hoje, para Deus, são pessoas que oram. Vou dizer de novo, pessoas na terra que Deus considera como grandes, são pessoas que oram. São pessoas que têm intimidade com Ele. Você pode ser pastor, você pode ser teólogo, você pode ser rico, pode ter isso, pode ter dinheiro, pode ter o que for. Mas se você não é uma pessoa que ora, não é uma pessoa que busca Deus, para Deus você não é uma grande pessoa. Você pode dar dinheiro, como disse Paulo em 1 Coríntios 13. Ainda que eu desse, dinheiro, fizesse isso, aquilo, não adianta. Você não tivesse amor, nada seria. A promessa do Senhor é para aqueles que o buscam. Eu estava lendo aqui com os irmãos o Salmo 27, versículos 4 e 5. O salmista ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Olha só, o que Davi estava pedindo? O salmista Davi está pedindo ao Senhor, iria buscá-la. Então, não é qualquer pessoa que entra na casa do Senhor. Você pode até entrar, mas para entrar e ter a intimidade com Deus, não é para qualquer um. Você tem que pedir a Ele. Para entrar na minha casa, tem que pedir. Abre o portão para quem eu quero. Tem hora que eu nem abro o portão, deixa para lá o sujeito. Não conheço, não sei quem é. Não tem intimidade.
Mas quem tem intimidade, vai entrar na minha casa, volta a dizer. Então o salmista está dizendo assim, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e eu vou buscá-la, que eu possa morar na casa dele, todos os dias da minha vida. Irmãos, a casa de Deus é um lugar que nós devemos dar todo o valor. A casa, então estamos falando sobre templo. Tem gente hoje que está pregando contra templo, a chamada igreja orgânica, que está infelizmente cultuando nos lares. Isso não é bíblico, irmãos. A igreja, ela ficou nos lares um tempo, mas a igreja depois construiu templos. No início da igreja, a igreja não tinha templo, mas depois ela construiu o templo, foi construindo. Isso é coisa de Deus. Deus mandou construir o tabernáculo, Deus mandou construir o templo, para quê? Como casa dele. Custa a gente manter a estrutura? Claro que custa, uma estrutura grande como essa. É água, é para isso e aquilo, é limpeza, custa. Queima uma caixa, a gente tem que levar para consertar. Mas irmãos, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte, que aqui é a casa do nosso Pai. Todos os dias eu venho aqui. É difícil o dia que eu não venho. Eu venho, passo por aqueles portais ali, bom dia, boa tarde, como é que está o senhor? Todo dia eu faço isso. Eu entro aqui. Tem dia que eu entro e sento aqui. Uma conversadinha com ele. Rapidinho. Aquele papo de 5 minutos. Tchau, estou indo. Só para marcar. O salmista está pedindo para morar todos os dias na casa do Senhor. Ele disse assim, qual era o objetivo dele? Vocês lembram? Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar. Como ele disse assim, para que ele meditasse também no seu templo. Escute o que eu estou dizendo. Este lugar é um lugar onde Deus está. Amém, irmãos? Deus está aqui. E nós precisamos de entender. Se você vier ou não vier, Deus está aqui. Aqueles que não vieram, Deus continua aqui. Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa com aqueles que realmente o adoram. Deus se preocupa com aqueles que realmente louvam o seu nome. Meu pensamento, meu desejo, irmãos. E é o desejo de Deus. Que Deus levante homens e mulheres que vão seguir o padrão correto. Homens e mulheres, uma geração de sacerdotes, de vozes proféticas, que Deus vai usar, que vai se levantar incessantemente, dia e noite. Porque o salmista não falou assim, eu quero um dia, quarta-feira, um dia, domingo. Não, tem gente que só vem na igreja domingo à noite. Tem gente que tem tempo que não vem na casa. O casal ali está vindo, não é da igreja, está vindo todos os dias na primícia. Tem irmãos aqui que não estão vindo, irmãos. Tem gente da igreja que não está vindo. É prova de que está entendendo o que Deus está falando aqui. Obrigado, Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus está levantando uma nação, está levantando um povo, vozes sacerdotais, vozes proféticas, que vai se levantar em oração incessante diante de Deus, dia e noite. Deus vai levantar estes homens e estas mulheres para resgatar a verdadeira identidade da igreja. Deus, ele vai levantar para buscar a glória dele com todas as forças. Deus vai levantar um povo aqui nesta igreja para isso. E eu vejo, queridos, porque a busca pela glória de Deus, como é que nós devemos fazer? Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Chamar de Deus, irmãos, para a nossa geração, é sem dúvida alguma, no meu entendimento, de viver como os 4 seres viventes que João viu no livro do Apocalipse. Quando está escrito assim, Apocalipse capítulo de número 4, de 6 a 8. Diante do trono havia algo como um mar de vidro,
semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eram os serafins. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro ao de ser humano, rosto semelhante ao de ser humano. O quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus quer uma igreja, um povo que entenda isso. Porque, irmãos, aqui, eu sempre já disse para os irmãos aqui no estudo que eu fiz aqui com o pessoal dos guerreiros de oração, é que os serafins, quando eles chegam diante do Senhor, eles tapam o rosto. Eles tapam o rosto para não ver a beleza do Senhor. E o cântico deles, como diz a palavra aqui, o texto está dizendo que eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Toda hora que eles olham para ele, eles fazem assim e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles viram, ele está lá, eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Dia e noite falando isso. O desafio, irmãos, que Deus quer para nós como igreja, é o de nós contemplarmos a face de Jesus. Quando contemplarmos, dizermos o mesmo que os serafins: Ele é santo, santo, santo. Eu quero um dia, irmãos, que nós, aqui num culto, esta igreja cheia, a glória dele descendo sobre nós, e a igreja dizendo: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo. Porque é isso que Deus quer. Uma casa de oração, irmãos, é um ambiente onde aqueles que estão gastando a vida, contemplando a face de Jesus, irão se reunir para adorá-lo e para exaltá-lo. Deus, ele está restaurando em seu corpo aqueles que verdadeiramente o contemplam. É um novo compromisso com o lugar de devoção, que vai marcar esta igreja para os próximos dias, para os próximos meses. Porque quando esse povo se reunir, eu tenho a certeza, uma casa de oração estará sendo edificada, como disse Mateus 21, de 12 a 13. O alvo de Jesus, quando eu falei para os irmãos, era a cidade de Jerusalém. Mas antes que ele começasse a pôr em ordem a cidade, antes que ele fosse para a cidade, ele começou a pôr em ordem a igreja. Ele foi para o templo colocar em ordem a igreja. A transformação da cidade. Escute o que eu estou dizendo. Começa com a organização da igreja. Se a igreja não estiver ajustada, a cidade não será transformada. Vou dizer de novo. Se a igreja não estiver ajustada, a cidade não será transformada. A igreja precisa se ajustar. A igreja precisa ser limpa. Limpa da mentira. Limpa da fofoca. Limpa do olhar maledicente. Limpa, irmãos, dos pensamentos. Limpa, irmãos, de ficar falando mal do irmão. Limpa da grosseria. Tem gente que fala grosso com o irmão. Teve uma irmã aqui na igreja algum tempo atrás, muito tempo atrás, que a menina chegou para mim e falou: pastor, não trabalho mais com essa irmã na cozinha. Falei: por quê? No Pão e Vida, por quê? Ela me chamou de cachorra. Falei: o quê? Me chamou de cachorra dentro da cozinha. Falei: nem eu trabalharia mesmo com ela. Falei: sai fora, minha filha. Sai fora. Sai fora dessa irmã. E essa irmã, infelizmente, depois, o negócio ficou tão feio que o grupo dela não teve mais. Acabou a equipe dela. Porque, queridos, ninguém quer ficar lidando com a pessoa grossa. Pessoa que só fala asperamente com você.
Ninguém quer ficar lidando com uma pessoa que só vê defeitos em você, não vê suas qualidades. Nós precisamos de entender que todo mundo tem defeito. Graças a Deus você conhece só um pouquinho dos meus. Porque quem conhece, nem a minha esposa conhece todos os meus defeitos. Quem conhece meus defeitos é Deus, verdadeiramente. Mas graças a Deus você conhece só um pouquinho. Então eu digo para os irmãos que a primeira coisa que o Senhor encontra lá no templo foi o quê? Pessoas negociando. Num ambiente onde as coisas deveriam ser compartilhadas. As pessoas estavam negociando. Paulo fala isso na ceia, em 1 Coríntios 11. Ele chama a atenção da igreja. Os ricos chegavam e comiam. E os pobres da igreja chegavam e não tinha comida. Paulo falou, isso não pode acontecer. Eu aqui, irmãos, não sei se você percebeu, no dia 31, dia 1º já, né? Eu fui um dos últimos a comer. Entrei na fila, alguém brincou, fura a fila aí, pastor. Falou, não, não faço isso não. Eu espero todo mundo comer. Se sobrar, eu como. Se não sobrar, mas graças a Deus sobrou muita comida. Mas eu fico na minha. Eu fico lá atrás. Espero quando agora, aí eu entrei, aí ficou só uns 5, 10 atrás de mim, né? Que depois foi chegando gente, né? Mas eu sou assim, porque eu creio, irmãos, que dentro da igreja, as coisas têm que ser compartilhadas. Meu pai, certa vez, minha mãe está aqui, eu fui batizado no dia 31 de dezembro de 1965, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai saiu da igreja por causa de uma bobeira com o povo. Papai comprou uns negócios, né, mãe? Parecia uma maçã. E ele achou que ia ganhar a maçã. E o povo foi e deu um papel para ele. E velhinho que ficou chateado, ficou aborrecido, porque falaram que era uma maçã. Quando chegaram, deram um papel para ele. O velhinho ficou chateado, falou, não, isso é brincadeira. Não é que se tivesse falado com ele que era um papel, mas ele ficou tão aborrecido que ele foi se afastando da igreja. Não, esse povo é mentiroso. Foi se afastando da igreja. O que eu quero falar para você é o seguinte, querido. Que Deus, Ele quer mudar a minha vida e a sua vida. Ele quer limpar a minha vida e a sua vida. E eu creio, irmãos, que antes de Jesus resgatar a cidade, a primeira coisa que Ele quer fazer é resgatar a verdadeira identidade da igreja, que é ser uma casa de oração. Uma igreja fora da sua identidade, uma igreja que não é uma casa de oração, não poderá transformar a cidade. A Tude está dormindo, né, Tude? Essa era para você bater palma, Tude. Faz o papel do Dedé hoje, Tude. Uma igreja, vou voltar a dizer, uma igreja que não é uma casa de oração, não poderá transformar a cidade. Não pode transformar. Tem que ser uma casa de oração. Para transformar a cidade não é, irmãos, fazendo ação social, não é saindo, fazendo evangelismo, não. A igreja primeiro tem que ser uma casa de oração. Aí ela vai transformar a cidade. Mas a igreja faz tudo. As igrejas trazem cantores. Irmãos, eu fiquei abismado, conversando com o prefeito. Aí, conversando com ele soltou para nós quanto foi Daniel e Samuel. 85 mil reais. Que isso, prefeito? Aí, ele está querendo, nós vamos fazer, irmãos, dias 7, 8 e 9 de julho, tipo Jesus Vida Verão. Eu propus a ele, ele aceitou. Na hora, ele aceitou. Falou, não, vamos fazer, porque ano que vem faz 80 anos São Francisco. Eu falei com ele, eu não quero. Aí eu falei, eu não quero abrir festa de cantores de fora. Para não falar do mundo para ele, que ele não sabe o que é isso, né? Falei, eu quero uma festa para nós. Perguntei para ele, você conhece Jesus Vida Verão? Falei, conheço. Pois é, eu quero um igual aquele. Ele pegou lá a agenda da Caixa Econômica, colocou em cima da mesa, vamos marcar agora. O primeiro que eu quero trazer é o Fernandinho. Você gosta do Fernandinho? Eu não conheço ele não, mas disseram que ele é bom, quero trazê-lo. Só que ele é 85 mil reais também, fiquei sabendo. Falei, meu Deus! O que eu não faria com 85 mil reais aqui na igreja, irmãos? O que eu não faria, irmãos? Irmãos, tem cantores, irmãos, que é 300 mil reais. Eu não perguntei quanto foi o padre, não, que eu não quis saber. Não perguntei, não. Deve ter sido mais. Porque o homem é famoso, né? O homem é famoso, né?
tem programa de televisão e tudo, eu fiquei quieto, né? Mas uma hora eu vou saber. Uma hora eu vou procurar saber, né? Mas o que acontece é o seguinte, irmãos, 85 mil reais, e nós vamos ter festa sexta, sábado e domingo. Vai gastar uns 250 mil reais, só de cantor. Mas eu digo para você o seguinte, tem igrejas, irmãos, que trazem cantores. Cantor barato aí é 30, 35 mil reais. Tem igreja aqui em São Francisco que traz, tá? Tem igreja aqui que traz. Teve uma época aqui que trouxe cantores famosos aí. Eu não tenho coragem de dar, irmão. Eu não dou. Tenho coragem? Eu não dou. Eu sou igual o pastor Luiz Hermínio. Porque quando a gente faz isso, você está fazendo aqui a igreja como uma prostituta. Porque você está pagando. Prostituição é quando você paga. Você está fazendo da igreja uma prostituta. Você está pagando. E eu não faço isso com a Igreja Batista Viva. Alguém chegou para mim, pastor, queria levar minha banda lá na sua igreja, tudo. Falei, quantos que vocês cobram? Não, a gente não cobra nada não. Falei, o que você fala não cobra nada? Não, a gente vai dar um CD para o senhor vender lá. Falei, não vendo, não vou mais não. Já fiz isso, mas não faço mais não. Não faço mais. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio que isso também é negociata. As pessoas vivem disso, eu sei que as pessoas vivem disso. Eu sei que vivem. Mas não pela igreja. Pode cobrar da prefeitura, pode cobrar do governo do estado, mas da igreja não. Eu não aceito um negócio como esse. Então o que eu quero dizer para você, que a primeira coisa que o Senhor faz, uma casa de oração para transformar a cidade, ela tem que ser, sem dúvida alguma, algo diferente de tudo aquilo que nós estamos vendo por aí. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja, queridos, ela não será um lugar seguro para nós se nós não tivermos a coragem de mudarmos de vida. Deus, Ele quer sem dúvida alguma mudar a história da Igreja Batista Viva, quer transformá-la numa casa de oração. Deus, irmãos, quer fazer isso. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Deus vai transformar essa igreja numa casa de oração. Tem vergonha não, Túlio? Pode bater palma. Está batendo para mim, está batendo para Deus. Aí para Deus tem que ser mais bonito, tá bom? Deus, Ele vê e enxerga uma casa de oração, como diz a palavra, para todas as nações. Um povo envolvido com o relacionamento com o Pai. Porque é por meio da oração que nós nos envolvemos no relacionamento com Deus. Nós vamos entender a nossa missão aqui, nesta cidade como igreja. Quando nós começarmos a orar, Deus vai revelar para nós qual é a nossa missão aqui nessa cidade. Qual é a sua missão na Igreja Batista Viva? Tem muita gente que ainda não entendeu o que está fazendo aqui. É porque não ora. Porque se orasse, não ficava limpando cadeira. Deus te colocou aqui para você fazer algo. Fazer algo, às vezes é algo que ninguém vai ver. É algo que ninguém vai perceber, mas você vai fazer algo, porque Deus te chamou para isso. Quando nós oramos, nós vamos entender qual é a nossa missão. Nós vamos entender, irmãos, o que é que nós estamos fazendo nesse lugar. Uma casa de oração para todas as nações, foi o que o Senhor falou. Não é uma casa de oração para o bairro Campo Novo, não é uma casa de oração para o Bambé, não é uma casa de oração para a cidade de Barra de São Francisco, para o município de Barra de São Francisco. A Bíblia está dizendo uma casa de oração para todas as nações. Amém. Amém. Sabe, irmãos, você ora por gente de fora do país? Você conhece missões? Você conhece missões? Tem missões urbanas, missões nacionais e missões mundiais. Você conhece as missões Portas Abertas? Sou inscrito nela. Sou inscrito também no Telegram nela. Estou sempre recebendo notícias de pastores que morreram em alguns países por causa da perseguição. De irmãos que estão presos em container, não tem banheiro, não tem nada.
tomam banho uma vez por semana. A comida é igual lavagem. Container lá. Sol e chuva. Fechado. E você ainda acha que é crente, né? Você ainda acha que é crente. Tem um ar-condicionado para você dormir, tem um ventilador para você dormir, tem um chuveiro para você tomar um banho, e você ainda acha que é crente. Pessoas, irmãos, que se pregarem o evangelho são mortos na praça pública, Coreia do Norte. O primeiro país onde há a maior perseguição dos evangélicos. Arábia Saudita também, parece que é o segundo. Aqui no Brasil, na América do Sul, a Colômbia é o primeiro país em perseguição aos cristãos. Eu me lembro que eu ganhei alguns DVDs de pastores que foram mortos na Colômbia porque estavam pregando o evangelho. E você acha que é crente? Deus quer transformar esta igreja numa casa de oração para todas as nações, para orarmos por estas pessoas, porque eu recebo deles pedidos de oração praticamente toda semana. Ore pelos pastores que estão sofrendo perseguição em tal lugar, na China, em países comunistas que estão sofrendo perseguições. Que eu digo para você, meu querido, que a nossa função nestes dias é construirmos um ambiente de oração, de adoração ao nosso Deus, em todos os lugares, até que a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, conforme diz Abacuque 2,14. Este é o tempo que nós temos que entender como igreja. É um tempo onde nós vamos construir um ambiente aqui totalmente dedicado à glória de Deus, uma casa de oração. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, muitas vezes é uma igreja que infelizmente ela foi modificada pelos homens. Não existe em muitos lugares uma verdadeira igreja. Eu não vou ficar falando coisas aqui, mas existem muitas igrejas que modificaram o evangelho. Mudaram o evangelho. Nós, aqui na Igreja Batista Viva, o irmão entenda uma coisa: nós estamos iniciando uma construção de uma igreja onde ela será chamada por Deus a minha casa de oração. O que eu quero falar com isso? Lá em Esdras, capítulo 3, verso 10. A Bíblia nos diz que depois de 70 anos de cativeiro, Israel volta do reino da Pérsia, volta para Jerusalém, com um propósito de restaurar tudo o que havia sido destruído. Mas o propósito pelo qual eles quiseram restaurar o templo é para louvarem ao Senhor segundo a ordenança de Davi. Atente para uma coisa, irmãos. Nós estamos lançando um fundamento poderoso, onde nós vamos começar a construir a partir de uma base correta, de um fundamento correto. Por quê, pastor? Depois de 15 anos, pergunte para Deus. Eu não tenho a resposta. Mas eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo agora nessas primícias é colocando o fundamento correto. Para Deus levantar uma igreja onde Ele vai consertar, Ele vai acertar as coisas, aí a glória dEle virá. Amém, irmãos? Algumas ações, irmãos, geram muito impacto, porque nós estamos mexendo em fundamentos. E eu digo para você o seguinte: nós estamos mexendo às vezes em coisas que nos sustentavam durante anos da nossa vida. Por exemplo, nós não aprendemos que nós temos que buscar a Deus em oração, nós aprendemos que nós temos que pedir. A Bíblia diz que tem que pedir. Mas quando a gente ora, Deus sabe a nossa necessidade. Porque no Salmo 27, versículos 4 e versículo 5, é interessante que Davi fala assim: no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão.
Ou seja, quando nós oramos, quando nós adoramos a Deus, Deus vai nos proteger. E ele diz assim, que ele vai te acolher no tabernáculo. E ele depois diz no versículo 5, que ele vai te colocar sobre uma rocha. Ou seja, Deus, ele vai lhe proteger na adversidade, vai lhe proteger dos problemas, ele vai te acolher na casa dele e depois ele vai te levantar. Ele vai te exaltar, ele vai te dar a vitória. É isso que acontece numa igreja que é casa de oração. É isso que acontece numa igreja quando ela entende o seguinte, que o nosso papel hoje, o nosso trabalho hoje, irmão, é tirar qualquer fundamento que não seja Cristo na igreja. Tirar qualquer fundamento que não seja Cristo. Fundamento que não seja Jesus, vamos tirar dessa igreja. Porque nossa função hoje, irmãos, é repararmos o fundamento para que aquilo que nós formos construir possa permanecer até que o Senhor volte. Porque Jesus é o fundamento correto. Não é o louvor, não é a pregação do pastor, não é o fulano de tal, não é o Beltrano, é o fundamento correto. A fundação tem que começar nele. Ele é a nossa rocha. É nele que nós vamos levantar a igreja, a casa de oração. E a maneira, irmãos, de nós estabelecermos o fundamento correto é quando nós ouvimos e nos movemos como ele tem falado, assim nós estamos fortalecendo os nossos fundamentos. Por que é que nós temos uma igreja fraca em nossos dias? Que não suporta as pressões, uma igreja que só vai na casa do Senhor para buscar bênção, só para buscar vitória, é porque foi estabelecida sobre fundamentos errados. Esses não são os fundamentos que Deus quer para nós. Os fundamentos que Deus quer para nós é nós entendermos que nós vamos chegar diante dEle, buscarmos a face dEle, glorificarmos o nome dEle, louvarmos o nome dEle, exaltarmos o nome dEle, e Ele começará a fazer algo em nossas vidas. É importante que o fundamento seja esse. O fundamento é Cristo. O fundamento não é o pastor. O fundamento não é a denominação. O fundamento é Cristo. E nós vamos levantar a Igreja Batista Viva com o fundamento correto. E o fundamento que nós vamos levantar aqui é o fundamento de Cristo. Onde nós vamos orar, vamos exaltar o nome dEle, vamos glorificar o nome dEle. E eu tenho a certeza que Ele vai limpar, Ele vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Ele vai mudar a minha vida e a sua vida. Ele vai transformar a minha vida, porque eu sou a igreja. Começa por mim, irmãos, não começa por... A igreja somos nós, mas eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu. Mas onde eu estiver, eu sou a igreja de Cristo. Então eu tenho que entender que eu preciso de aceitar aquilo que o Senhor vai falar comigo, aquilo que Ele vai tirar de mim. Às vezes que durante a vida toda eu me acostumei com aquilo, mas é fundamento errado, porque o fundamento correto é Cristo. E nós vamos levantar esta igreja no fundamento correto, e nós vamos levantar aqui uma casa de oração para todos os povos. Amém, irmãos? Vamos cear? Amém? Deixa eu tirar a tampa aqui. Vocês venham aqui e peguem aqui, faça favor. Vem aqui. E pode pegar aqui o irmão, a irmã, pode pegar o seu cálice nesse momento, seu potinho, e volta para o seu lugar, em nome de Jesus. Vamos cear, porque todos os dias nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor. Todos os dias estamos fazendo uma aliança com Ele, através da celebração da ceia. Nós estamos, nesse momento, renovando a nossa aliança com o Pai. Vamos fazer diferente hoje, irmãos. Eu quero que você celebre a ceia
com uma pessoa. Tá? Você vai procurar uma pessoa e celebre a ceia com ela. Tá? Agradeça a Deus, procure uma pessoa, encoste nela aí. O que você vai fazer com essa pessoa? Você vai ministrar sobre o pão. Já encontrou a pessoa, irmãos? Ou ainda não encontrou? Hein? Já encontrou? Deixa eu explicar para você. Já encontrou a pessoa? Amém? Ficou sozinha? Cadê a Diza? Cadê a Diza? Ah, está com o João? Pensei que ia botar você junto com a Cida. Fica as três aí então, não tem problema não. Tá? Hein? Está sozinha minha mãe? Pode encostar. Chega lá nela, Gessilda. Mãe, Gessilda. Escuta aqui, irmãos. Fique de frente para o seu irmão. Pega o pão. Vai celebrar os três aí, não tem problema não. Pega o pão. Está sozinha, Onésia? Tá bom. Tá. Pega os três aí. Pega o pão. Diga assim: Senhor, eu agradeço a Ti pelo pão, que é símbolo do Teu corpo. Você está celebrando, irmãos, esta ceia com esse irmão, com essa irmã, nesse momento. E você está dizendo para Deus que esta pessoa que está com você é muito importante. Por isso você está estabelecendo no mundo espiritual uma aliança com ela. Amém? Eu vou ler a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga para o seu irmão assim: coma o pão. Diga para ele. Toca o cálice com ele. Toca o cálice com ele. Dá o seu cálice para... Tira o negocinho. Tira o negocinho. Dá o cálice para ele. Você trocou? Todo mundo trocou? Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão ou irmã, esse vinho simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Diga assim: esse vinho simboliza a aliança que eu tenho contigo e que nós também temos com Deus. Amém? Bebamos o vinho. Amém, irmãos? Podem trazer e colocar aqui, ó. Meus queridos irmãos, amanhã, de 10 às 16, nosso turno de oração, eu, a pastora, estamos aqui todos os dias. Pode sentar, irmãos. E você que pode vir, venha participar conosco. Você que está me ouvindo pela internet, pelo YouTube, venha participar conosco também. De 10 às 16, estamos orando. Eu não posso vir de 10 às 16, venha o tempo que você puder. Se puder ficar meia hora, tá bom. Posso ficar uma hora só, tá bom. Eu não aguento jejuar. Amém. Só jejua quem quer, irmãos. Aqui ninguém é obrigado a jejuar. Só jejua quem quer. A Bíblia não diz que você é obrigado. O pastor dá uma palavra. Se você quiser, amém. Você não vai ficar desobedecendo, não é rebelde com o pastor, não, que eu não estou dando ordem, todo mundo tem que jejuar, não. Se eu der uma ordem, aí acabou, né? Mas não é. E de 10 às 16, aí depois, alguns vão ir para casa tomar banho, comer, né?
depois volta à noite, volta cansado. Mas às 19h30 estaremos aqui de novo para pregarmos a palavra de Deus dentro desse tema. O Senhor quer transformar esta igreja numa casa de oração. Amém? Deus abençoe vocês, vão na paz, até amanhã.